Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny? Eu tô bem, e você? Tava viajando? Fui dar um passeio nas terras mineiras, mas já estou de volta. Tá bom. E aí, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito presente nos consultórios da psicologia. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Tá. E aí já pegando o gancho do assunto, né? Assim, depois que eu vim aqui pro Café e Terapia, né, eu aprendi bastante coisa. Inclusive, eu pensava que depressão tava muito... Sabe aquela tristeza profunda? Muita gente pensa que tá triste, tá com depressão, né? Então, sabe, quando você fica muito triste, até que negócio, estou deprimido, né, e tal. Mas depois de conversar com você, né, e depois da gente vir aqui pro canal, eu aprendi que a depressão é muito mais do que isso, né? Sim. Ela vai muito além da tristeza, né? Aquela força de vontade que tira a gente da cama todo dia, é ela que tá faltando, né? Como qualquer um de nós pode ter um dia ruim, sim, né? Então, assim, como é que a gente vai diferenciar do tipo, posso estar no início de um quadro depressivo, estou só num dia ruim. Assim, o que a gente observa sempre, né, lembrar primeiro que tem, acho que são antigos, né, João, mas nós temos aqui vídeos de depressão já no canal, o tempo, né, o que a gente chama de prevalência, há quanto tempo está nessa tristeza, porque como você bem colocou, um dia deprimido, todo mundo tem, né? A maioria dos sintomas, inclusive, de praticamente todos os sofrimentos psíquicos, são sintomas que a gente tem, né? Não só da depressão, de todos os outros. Então, o que a gente vai observar é frequência, há quanto tempo está deprimido, tem sintoma físico, tem sintoma de pensamento, tem mudança de comportamento, né? Quais são as perdas para o dia a dia desse sujeito, porque tem hora que a pessoa já não consegue mais fazer as coisas que antes ela fazia. Então, assim, não é estar triste, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante na depressão, que hoje o pessoal da saúde mental, os psiquiatras também vem dizendo muito. A pessoa deprimida não é um clássico ela estar triste, por exemplo, faz parte, né, do quadro, mas é mais comum, João, ela estar com raiva, né, uma pessoa mais irritada, mais sem paciência. É mais comum a gente ver isso entre os sintomas da depressão do que a tristeza acabou se alastrando, né, popularmente, e ficou como se fosse isso. Tem esse sentimento de tristeza e de pesar? Tem sim, mas tem também uma mudança de humor que pode passar muito pela irritabilidade, é muito comum, né? Um outro sintoma clássico, a perda do interesse naquelas atividades que antes, em alguns momentos da vida da pessoa, fazia sentido, né? Eram consideradas agradáveis para essa pessoa. Esses dois sintomas são os que nunca faltam numa pessoa que está apresentando um quadro de depressão. Os outros que eu vou falar, eles podem variar. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Isso também acontece com ansiedade, né? Não é todo mundo que tem crise de ansiedade que tem o tremor, né? Que tem o taquicardia. Tem gente que sim, tem gente que menos. Então, tem esses dois aqui que eu falei, né? A gente vai perdendo interesse em fazer as coisas que antes fazia muito sentido pra gente fazer, que a gente gostava de fazer. E tem um pesar que nem sempre se apresenta com tristeza, às vezes com irritabilidade, mas tem por trás dessa irritabilidade há um sentimento sim de tristeza, mas que não aparece, né? E pode ser a tristeza sim num prazo maior, também são os clássicos da depressão. Uma outra coisa que acontece muito, que é muito afetado, é o nosso sono, né? Então, alteração no sono.
Kelly, mas porque dorme muito ou porque dorme menos? Depende, a depressão também tem tipos, eu não vou abordar isso aqui hoje nesse vídeo, mas tem a pessoa que começa a dormir, acorda no meio da noite, 3, 4 da manhã e não dorme mais, né? E aí é a insônia. E tem a pessoa que dorme muito, passa a maior parte do tempo dormindo. Uma das coisas que acontece na depressão, ela incapacita a pessoa às vezes de trabalhar, porque ela não tem energia, né? Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que passam muito tempo dormindo, mas tem as pessoas que fazem as coisas, que são ativas no dia a dia. Essas às vezes dormem muito pouco. Então tem uma alteração de sono. Hoje a gente sabe a importância do sono para a saúde mental e para memória e para foco, né? E somos pessoas que dormimos cada vez menos, né? Temos que produzir muito e tal. Então o sono é muito importante. E nesse caso do deprimido, é ou um excesso dele ou uma ausência dele. Uma outra coisa que também caminha aí parecido com o sono, a alteração do apetite. É comum em quadros graves de depressão uma perda de apetite, porque a pessoa não sente o gosto da comida, ela não tem prazer em nada, ela vai perdendo prazer em tudo, inclusive o paladar dela muda. Então é comum, às vezes em casos gravíssimos, ela chegar muito magra para o tratamento, mas tem alguns casos em que a pessoa ganha muito peso, né? Essa depressão ela pode estar associada a uma ansiedade, por exemplo, e aí o ansioso ele tem momentos mais compulsivos, né? Então ela pode também ter um excesso de ganho de peso. Uma outra coisa é uma sensação de desesperança, né? No geral, pessoas deprimidas são pessimistas, são negativas, né? Por quê? Porque ela não tem esperança. Ela olha para a vida e há um sentimento de desesperança muito grande, em alguns casos até desesperador, que é muitas vezes o que vai a longo prazo talvez ocasionar na questão do suicídio, né? É comum a gente ver pessoas com depressão que cometem suicídio ou que tentam suicídio, porque ele vai representar uma saída, né? Ele vai representar algumas vezes, não é porque ela não quer viver, ela quer que a dor pare, né? Então, existe uma desesperança muito grande, tem um sentimento muito grande de fracasso, de incompetência, né? Eles se sentem muito inúteis, tem um sentimento de culpa muito forte, até quando é sobre coisas que ele sabe que não tem culpa, mas sente culpa. Então são pessoas com pensamentos, né? É uma doença que afeta muito os pensamentos e é um pensamento sempre muito negativo, muito difícil de estabelecer um pensar diferente e não é só pensar positivo, né? É um cérebro doente. Hoje a gente tem imagens de um cérebro com depressão e ele é um cérebro diferente, que recebe estímulos em locais diferentes, né? E que sinaliza pra gente que aquela pessoa sofre da depressão. Então eles são extremamente pessimistas, têm muito sentimento de impotência e de insegurança também. Então são pessoas também que apresentam muito medo, como eu falei anteriormente, pode ser uma pessoa que está ligada também a um quadro de maior ansiedade, então pode ser uma pessoa super agitada, né? É uma pessoa que está com o quadro de depressão aflorado e ela está agitada porque ele é associado ali à ansiedade. São pessoas que choram muito fácil, então são muito sensíveis. Também são pessoas que sentem muita dor. É muito comum a depressão estar associada a dores crônicas, né? Aquelas pessoas que têm dores crônicas, muitas vezes quando a gente vai observar o quadro de perto, a gente descobre que a pessoa está com depressão. Quando a gente fala de criança e de adolescente, nem sempre eles vão se apresentar tristes, por exemplo, e deprimidos. Eles podem se apresentar mais agitados e reclamar muito de dores no corpo, né? Então, a condição motora de uma pessoa com depressão pode ser de muita agitação. E o que a gente está mais acostumado a ver
pode ser uma condição motora muito lenta, porque eles não têm energia, né? Então sente muita dor, precisa deitar muito. De fato, fica prejudicada essa condição motora, a pessoa é mais lenta, ela não tem energia, e eles falam isso, né? Eles falam, eu me sinto muito cansado, eu sinto muitas dores. Então, todos esses sintomas são sintomas de um quadro depressivo, sim. Eu falei anteriormente da questão do nervosismo, né? O nervosismo é uma coisa aí, eles têm uma mudança de humor aparente. Então, por exemplo, pode acordar meio irritado ou mais deprimido, aparentando tristeza, e ao longo do dia talvez pode ir melhorando ou vice-versa, né? Porque eles têm estabilidade de humor. Então, às vezes você olha, a pessoa tá bem. E aí é difícil para um leigo entender que ela não melhorou, né? Que ela tá num momento em que o humor dela tá passando por uma melhora. E que isso pode mudar também ao longo do dia, né? Como eu falei, tem tipos, então tem depressão associada à bipolaridade, e aí a alteração de humor é muito forte, né? Então essa questão da irritabilidade aí, ou alguma apatia ao longo do dia, a pessoa assim, nem parece que tá lá, né? São também sintomas fortes de quadros de depressão. E a memória, a concentração, o foco, a dificuldade, né, nessas questões, é muito comum também eles reclamarem, né? Por quê? Lembra que eu falei lá anteriormente que é uma mente com muito pensamento negativo e sem nenhuma esperança. Com isso, não sobra tempo para ter foco, memória, né? E não dá, porque e não é só trocar de pensamento, é uma mente que não sabe se comportar de outra maneira. E você não consegue ter foco, memória e nesses casos, né? E concentração. Então, muito é por conta dos pensamentos intrusivos que eles têm, sempre na ordem da tragédia, do negativo, de que algo ruim vai acontecer. E aí não consegue ter a memória preservada, uma boa concentração, fica tudo bem prejudicado. Quer falar alguma coisa, João? Então, assim, por mais que a gente já tenha tocado nesse assunto aqui no canal, né? Eu tô bem. Parece que eu sabe quando você está sempre aprendendo uma coisa nova, né? Então, eu tô aprendendo bastante aí também. E eu acho que o fato da gente ter banalizado o termo do deprimido, né, também é uma problemática grande, porque faz com que a maior parte dessas pessoas que sofrem, né, da depressão não sejam levadas a sério, né? Exato, né? E bom você falar isso, João. Eu ia agora trazer a questão da autoestima, né? O quanto que afeta a vida no geral, profissional, mas também social. Então, diante dessa banalização, é como se a gente invalidasse o que essa pessoa sente. E por conta de todos os sintomas que eu falei anteriormente, é uma pessoa sem autoestima, é uma pessoa insegura, ela acha às vezes que ela é um peso, ela sabe que ela não está conseguindo levar a vida como a maioria das pessoas, né? Ela está nesse ambiente, ela está percebendo como que as pessoas estão fazendo e como que ela faz, como ela se sente. Então eles se sentem muito culpados por conta de algumas falas nossas ou de alguma informação que venha desse meio, né? Eles são mais frágeis, então já se sentem incapazes, sem coragem. Então, uma pessoa com uma autoestima muito delicada e muito prejudicada. Ela também tem uma perda considerável do desejo sexual, né? Então, são pessoas que têm um cérebro com excesso de cortisol. Então, pessoas com esse excesso tem um prejuízo na vida sexual, ou uma diminuição muito grande, ou até perda mesmo do desejo sexual, né? Então elas se sentem muito sozinhas, mesmo quando estão em relações. Muitas vezes, ela está numa relação romântica, ela quer terminar,
no relacionamento, porque lembra lá no início do vídeo, ela não sente prazer em nada da vida, nem em comer, né, às vezes nem em dormir, ou só quer dormir, e as relações também, ela olha para as relações e ela não sente que faz sentido aquelas relações. Se ela não tem um apetite sexual, piorou, porque ela começa a falar, o que eu estou fazendo aqui, né? Então é comum os profissionais, né, de que trata essas pessoas, se ela manifesta um desejo de término de relação, a gente pede para que ela espere o equilíbrio do tratamento primeiro, né, da depressão, para depois ela rever, porque pode ser que ela esteja percebendo essa relação sem sentido por conta da depressão e não porque realmente a relação não tem sentido, né? Então ela tem aí um prejuízo muito grande e ela começa a se isolar, né? Porque ela não quer ver pessoas, ela não quer estar com pessoas, ela não quer responder algumas perguntas e isso tudo acaba que aumentando todos esses sintomas, né? Então ela tem perdas em todas as áreas da vida dela, é muito triste, é uma doença muito difícil e muito grave. Então assim, o humor tá prejudicado, os pensamentos estão prejudicados, as relações sociais estão prejudicadas, a sensação com o corpo, né, físico está prejudicado. É uma doença que afeta o sujeito em todas as esferas da vida dela. Nem todo mundo tem todos esses sintomas que eu descrevi aqui, né, mas muitos deles estão presentes, algumas pessoas gabaritam todos esses sintomas. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, ou se você é essa pessoa, a orientação é que procure, né, uma ajuda profissional, né, e não ideias e falas de pessoas. É claro que ter amigos, estar em boas relações ajuda, mas precisa de tratamento profissional, em alguns casos precisa de medicação, precisa de fazer um tratamento de psicoterapia, né? Então a orientação é que você procure ajuda ou que você, se souber de alguém que está passando por isso, que oriente, que busque ajuda, certo? Quer dizer algo, João? Se a pessoa que está assistindo o vídeo, né? Se ela reconhecer alguém que não a conhece, sim, nesse quadro e tudo mais, né? Assim, passar o vídeo para ela, porque verdade, às vezes a pessoa não tá percebendo, né? Sabe quando a gente tá dentro do problema, a gente não consegue ver. Mas quem tá por fora, às vezes, né? Às vezes precisa sair um pouco, né? Do envolvimento para a gente se perceber um pouquinho melhor de longe, é verdade? Sim, então, Mas busquem ajuda, gente. Se quiser falar conosco, nos mande mensagem, procure as nossas redes sociais. Não sei se vocês estão pelo YouTube ou pelo Spotify, mas a gente está aí à disposição para tirar dúvida, né? E até para fazer o tratamento também, certo? Certinho. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, curtam por gentileza. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly! Tchau, tchau!